Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Mota, eu sou pai de Maria Antônia, sou economista de formação e essa relação do economista com o pai me fez criar esse canal chamado Finanças para Jovens Oficial, que é um canal que busca trabalhar a educação financeira dentro de casa de forma simples, com que todos possam discutir, conversar e aprender. Não só a criança, mas também nós pais também. Vamos conversar com a figura incrível, um baiano, que ele já está aí com toda a sua ancestralidade e tal. Muito Eu, bom, obrigado. Agida, tudo bem? tudo bom, Gilvan? Tudo Eu vou ótimo. só soltar uma referência, que é um cara que recentemente conseguiu 10 mil seguidores, é isso? Ah, é verdade, sim. Muito bom. Muito Obrigado. bom, bicho. Muito bom. Fiquei muito Obrigado. feliz quando vi seu post. É uma alegria muito grande, né? Ver sua conquista, ver, apesar de a gente se conhecer tão recentemente, mas sua trajetória, eu acho que faz uma referência que não é só sua, de Gilvan, que tem um RG, que tem um CPF, né? E sim de uma de um povo, né? Verdade, cara. Primeiro, deixa eu te dar um muito obrigado para nossa audiência também. Cara, foi uma conquista importante para pegar esse ponto em especial, porque quando você começa um projeto, você cria um número e você tenta perseguir. E essa perseguição, às vezes, você super se distancia e volta, mas É, você fica perseguindo. Então, o legal foi ter atingido. Queria agradecer muito a todo mundo que deu dicas, a minha esposa, ao João Anderson que está aí, a Valéria Chaves com seu esposo, ao Jorge Ramos, um querido, Jorge, de grande Alberta, Jorge aí, querido, maravilhoso. figuraça. Cara, o projeto Garrafa Mar, que é um cara incrível, o Joanderson Luiz, que é um cara que me acompanha nos últimos anos. Acho que o legal foi assim, ter trilhado, chegado, mas não chegado sozinho, com a ajuda de muitas pessoas. Sim, claro. Cara, agradecer a sua filha. E você falou de ancestralidade, como estava falando de empreendedorismo, né? Essa camisa aqui, eu queria dizer que eu comprei ela numa feira próxima da minha casa, de um vendedor nigeriano. Eu nunca tinha uma camisa dessa, mas eu achei super especial. Eu não tenho uma camisa, eu comprei essa, falei, cara, eu vou comprar de um empreendedor. Adorei ela e nunca usei, tá? É a primeira vez que eu estou usando, nunca fiz uma Que live. bacana. E aí, domingão, fiz uma coisa mais leve, apesar de estar frio. Sim, Para quem me acompanha sabe que eu sempre estou de casaquinho Faria Lima Boy, mas hoje, especialmente a você, eu vim promover os empreendedores, os pequenos empreendedores estão começando, acho que isso é legal. Um abraço, Wendel, salve. Ó, projeto Garrafa Mar, você tem que convidar esse cara para me falar aqui também, é um sim, monstro. eu quero. Depois, na sequência, nós vamos falar. Ó, deixa eu falar sobre. Você falou sobre a sua veste, deixa eu falar sobre uma coincidência de uma conversa essa semana, na terça-feira, eu até te mandei a foto. Eu estava com João Jorge, né, que é o presidente do Ludum, e estava com Daniel Lira, que é um líder na área de empreendimentos para jovens negros. E o João Jorge falou uma coisa assim, ele me levantou uma questão que você respondeu hoje fisicamente. Por que o negro na Bahia não veste-se como com essa ancestralidade toda? Tal? Aí eu falei, ó, pode ser uma questão de falta de tecido, porque isso já foi levantado e economicamente pode ser uma resposta. Pode ser também por conta da questão da renda, pode ser também uma barreira cultural, enfim, pode ser inúmeras questões. E aí, na sequência, eu tive um contato com um psicólogo negro. Eu falei, rapaz, você tem que vestir de uma forma ancestral, porque você é uma referência, e claro, isso vai ressoar em torno de você, né? Porque hoje é inegável que há, sim, muitas pessoas que ascenderam econômica e socialmente, né? E essas pessoas servem de referência para todos ao seu redor.
né? Cara, tem uma grande Assim como... referência aqui que chegou agora, Marcos Macedo, meu padrinho de casamento, cara, que tem um carinho absurdo. Se deixar, eu fico mandando um alô aqui, pessoal. Thiago Cabral acabou de operar. Thiago, espero que seja bem. Boa recuperação para você. Cara, mas esse é um ponto bom, assim. O Marcos me ensina bastante. A esposa dele também, a Nina, que é uma empreendedora. Cara, o Marcos, eu comprei essa camisa aqui. O Marcos acompanha. Fala, Rafa. Comprei aqui na Praça do Lido. Cara, e foi muito legal, assim. Foi um pouco caro em termos de padrões. Mas ele Sim, claro. é um imigrante. E eu falei, cara, é legal. Assim, primeiro eu ia comprar duas, tem que comprar mais uma lá. Mas foi ótimo, né? A ideia, acho que é promover o empreendedor. O Marcos me levou na feira das... Ai, Marcos, escreve aí em Madureira, uma feira que tinha uma Digiló. Esqueci o nome, Marcos. Manda aí para mim no Stories, Marcos, ele sempre sabe. E, cara, a gente tem que promover. O Marcos, escreve aí para mim, o Marcos vai me lembrar. Cara, a gente foi em Madureira, uma feira das mães da velha guarda da Portela. Muito legal, assim, muito legal. Ó, que bacana. Aí a base. Isso. Boa, Jorge. Obrigado. Tinha esquecido. Ó, Muito bom. Jorge, eu tive um encontro de economia aí no Rio e Jorge nos levou para um pagode em Madureira, há muitos anos atrás, né? Cara, essa Jorge história. é Jorge é carioca. boa. Cara, o Marcos, que é meu padrinho de casamento que tá aí, ele me levou para um... Marcos é um querido. Ele fazia uma ação na Portela para arrecadar leite para uma instituição, um hospital que combate o câncer. E é muito legal quando você promove... Já tem uns 3 anos, né, Marcos? Promove esse encontro. E eu aprendi, eu nunca tinha ido na quadra da Portela. Foi incrível, foi muito rico. A mãe do Marcos é uma querida, um beijo para ela. Tô falando isso porque, assim, acho que esses são os empreendedores locais e a gente precisa falar. E aí ele Sim, misturou, claro. né? Entretenimento com acessibilidade e renda. Então, E para você que vai cultura, do outro né? lado, né? E cultura E também, coisa cultura. muito, né? Muito. Assim. Acho que a cultura no Brasil Imagine que é, Marisa Monte fez um CD só da Portela. Paulinho da Viola também, né? Muito bom. Sim, Cara, claro, o o meu mestre de mestre, samba é o Marcos, cara. O Marcos Macedo aí é meu mestre de samba, né? ensina tudo. É muito, Ah, eu quero conhecer também. Marcos, me dê essa oportunidade aí também. muito bom. Ele é querido, cara. É querido. A esposa Porque, dele, cara, a esposa dele, que é a Nina, minha madrinha de casamento, ela é uma grande florista, cara. Foi citada em vários jornais. Florista de mão cheia. Super bacana você convidar ela para falar. Uma das pessoas mais ótimo. talentosas que eu conheço. E sempre me Depois você ajuda, me dá assim. essa lista aí, me dá essa credibilidade com esse pessoal aí, Lógico, viu, lógico. Gil? Marcão querido, ele vai adorar. Me conta, vamos lá. O que você preparou para me contar Bichão, aí? primeira coisa, atrás desse número de 10 mil seguidores, tem uma pessoa, né? Claro que obstinada, seguidor de Obama aí, Eu sou, né? Que essa está aí aí é muito, atrás, está uma grande muito. referência de um líder Cara, tem ele, tem várias mundial, figuras, né, né? cara? Tem Outro ele, tem o também, Mandela. uma referência ao mundo espiritual, ao Mandela também, né? Cara, muito. Cara, Cheio eu de aprendo muito com o referências. pessoal aqui. Me fala um pouco dessa sua. Se apresente um pouco, né? Eu sei que se fosse falar sobre o seu currículo, a gente demoraria aqui mais de 50 minutos. Imagina. Não, acho que hoje quem veio aqui é o Gilvan, pai de 2 meninas maravilhosas, Sim. uma de 20, uma de 10, casado com uma mulher incrível, que tem grandes amigos como Marcos, Joanderson, todos que estão aqui. Quem veio aqui é O o Gilvan esse Jorge, domingo. Cara, é que sou baiano, né, na verdade, né? Eu nasci em eu sei Salvador, disso. fiquei no Espírito Santo, Rio. Acho que veio aqui ver o Gilvan, pessoa no domingo, para falar o que ele pensa, Que bem bacana. leve. Então, acho que aqui veio o Gilvan, despido do dia a dia de mercado financeiro, para falar de uma coisa que ele gosta muito, que ele tem pessoas queridas. Então, hoje o Gilvan que veio aqui é um garoto de 9 anos que está querendo aprender bastante com cada um de vocês que estão aí. Acho que esse é o Gilvan que veio hoje aqui, muito leve. Então, mandar um beijo para a Ju também, que está aí, a mãe de Zêmeos, querida, a grande advogada. Então, acho que é o Gilvan que veio aqui, é um Gilvan leve. Tipo, vamos conversar. Acho que é o Gilvan que é pai, que erra, que tenta Sim. acertar. Acho que é isso. Que dia de domingo vê jogo de futebol, que Sim. sai para ir na feira, come pastel. Acho que às vezes as pessoas acabam criando imaginário. Acho que o Gilvan que veio aqui é o Gilvan que erra, que está tentando, que não sabe Sim. muito, e que está tentando promover os pequenos empreendedores, aqueles que estão buscando um espaço, falar de educação financeira. Também ouvi o que o pessoal tiver aí, acho que tem uma interrogação, manda para cá.
Acho que é bem leve, assim, Sim, falar um claro. pouquinho. O Marcos me ensina muito, eu acho que o Marcos é o que eu mais falo em termos de espiritualidade, assim, sabe? É, ele é um querido, gente. Mas acho que é legal a gente ter, assim, às vezes a gente tem uma visão completa de tudo e às vezes você precisa ter uma visão de algumas partes, sabe? Você pega um conceito do Dalai Lama, você pega um conceito do Mandela. É muito Sim, claro. complexo aqui atrás, se você olhar o Barack Obama de um lado e o Mandela de outro e pensar em tudo que foi construído. Embaixo você tem um livro de como fazer negócios rápidos do Google, do outro você tem um cara Sim. chamado Incansável. Eu acho que a gente tem que E beber aí de tem uma todas as fontes, referência né? ali de. Tem uma referência de um bonequinho ali também, que O fala sobre as Buzz, eu amo o Buzz, meninas. cara. O Buzz é. Eu adoro o Buzz. Eu sou uma criança grande com o Buzz, cara. O Buzz é um negócio. Claro, claro. Mesmo porque hoje tem muito brinquedo que a gente não tinha, né, Gilvan? Tem que Cara, pegar essa eu sou da época do promoção aí, Atari, né? né? Eu sou da época do Atari, assim, bem, bem amarradão, assim. É, era muito restrito, né, velho? Muito, muito restrito. Então, assim, o que eu separei de legal pra gente começar? Assim, tem um cara que eu queria muito partir dele, sabe? Assim, quem é esse cara? Não, o nome dele é Jeff Sachs. Ele escreveu um livro Sim, antigo chamado O Fim da Pobreza. Eu queria muito, muito esse livro, só para vocês saberem. Eu separei ele porque eu gosto dele para pensar, sabe? Ele é um livro antigo, sabe, de 2005. E o que mais me fascina nele é que ele é um livro tão antigo e tão jovem atualmente, tão sim, presente, sabe? claro. E aí Como é tem um Obama, capítulo. como é Mandela, É, como é o yoga, né? é incrível, assim. E aí ele tem uma parte dele que ele fala, é o capítulo 3, tá? Ele fala o seguinte: por que alguns países não conseguem prosperar, né? E aí ele dá uma aula, assim, ele cria três situações, tá? Ele pega alguém que faz poupança, alguém que faz comércio e alguém que faz tecnologia e ele Vai. mostra qual dos três vai performar melhor ao longo de um período, tá? Cara, acho que para mim foi a primeira grande aula quando eu li esse livro. Eu sempre gosto de reler esse capítulo, porque se você pegar esses três públicos, um que tem poupança, o que tem comércio e tecnologia, os dos três, o que vai avançar muito é o que tem a parte tecnológica. E às vezes é tão difícil você conseguir promover um negócio sem tecnologia, sabe? Por exemplo, essa camisa que eu tô, ela é de um rapaz senegalês, se eu não estou enganado, que veio para o Brasil, que está há 4 anos tentando empreender, mas de maneira de muita manufatura. Como manufatura? Ele pega a camisa, ele produz, ele vai para uma feira, ele Sim. vende. Ele não conhece, talvez ele não está usando o espaço de um marketplace, sabe? De ter um marketplace para tentar vender. E aí esse livro aqui, do Jeff Sachs, ele fala Mas sobre aí isso. é a barreira da cultura, da língua, né? É É uma isso, é barreira. isso. E aí você falou uma coisa muito boa, né? Não é só uma barreira da língua, né? É uma barreira de acessibilidade, sabe? Tem o Sim. cara do projeto Garrafomar aqui, que é um cara incrível, ele toca uma fábrica de startups, faz vários projetos sociais. Tem uma instituição também chamada Citaui. Essa você precisa falar, eu vou pedir para eles falarem com você, já te mandei no nosso Pô, grupo. bacana. Cara, o Eu quero Citaui todas elas, porque o Cital faz uma coisa muito legal que é o seguinte: é empréstimo coletivo para negócio de impacto social. Isso eu achei irado, sabe? Às vezes, quando a gente fala de social no Brasil, a gente fala que vai fazer uma doação. E aí o Cital, não, ele criou uma plataforma de investimento coletivo que, em vez de... Eu sou promotor desse negócio atualmente. Que em vez dele, se você fazer doação, você investe no negócio sim, e uma ganha uma pequena ação. rentabilidade ao ano, entendeu? Então você está Pronto, eu quero o financiando. contato dele que eu quero entrar nisso. Eu quero ser investidor também. Muito legal, cara. O Léo, a gente estava no comitê de fundos do Baobá. Achei incrível, tá? A plataforma do Cital, eu compartilho no meu stories, eu fiz uma live com eles. Cara, achei incrível, assim, sabe? A proposta. Em vez de você fazer doação, você investe no negócio e ganha um retorno no mínimo de 9% ao ano. Olha que legal, vou repetir. Você faz um empréstimo no negócio de impacto social, você financia e ganha 9% ao ano desse negócio de impacto social. Muito legal. Imagine que a taxa Selic está dando 8%, ou seja, está acima da taxa Selic, né? Para a projeção do final de ano, é isso aí, 8%, a gente já está falando em 11%, né? Então, Exato. assim, acho que esse é um negócio muito legal de tecnologia. Existe uma coisa muito importante. Eu trabalhei por 8 anos com microcrédito.
que é uma tecnologia de baixo impacto, né? Como dizia o Rapa com o char, né? O baixo impacto da tecnologia de baixo impacto, que é o char, né? Então, o Mohab Yunus teve uma experiência. Agora, é interessante que a história, de certa forma, cortou, porque nós tivemos uma experiência semelhante no Brasil, no mesmo período, antes até que o Muhammad Yunus, que se tornou o Prêmio Nobel da Paz por conta de todo o trabalho em Bangladesh, né? E o Muhammad Yunus preveu justamente essa ideia da solidariedade a qual você falou. Porque a grande barreira da oferta de crédito no Brasil era justamente a questão de ter a referência ou ter uma garantia com a possibilidade de você acessar o crédito, né? O aval solidário fazia com que três indivíduos se financiassem entre si e se responsabilizassem por aquele crédito, que era individual, mas, claro, se tornava coletivo. Isso fez uma verdadeira revolução em Bangladesh, que é um país extremamente rural, né, extremamente pobre, infelizmente, mas fez com que isso se modificasse através dessa oferta de crédito. Hoje o Muhammad Yunus virou uma instituição absurda, tem crédito para comprar antena parabólica, celular, enfim, outras possibilidades, né? É legal pegar esse ponto que você falou do Yunus pelo seguinte ponto, assim, eu sempre gosto de frisar, a gente está muito preso no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo com boa renda per capita, boa renda poupança interna, mas às vezes o sertão baiano, o sertão que sofre mais, né, com muita escassez de chuvas, a realidade ali é outra, as famílias vivem com valores muito menores, né? E é importante a gente pensar em soluções, acho que três grandes soluções nós precisamos olhar aqui, tá? Uma das minhas propostas dos próximos 5 a 10 anos em termos de negócios de impacto social, de políticas públicas ou de formular alguma coisa nesse sentido, junto com os meus amigos do mercado financeiro, os meus amigos empreendedores. A primeira questão é a educação. A educação, eu tenho um número que eu gosto sempre de dizer. Agora, durante a pandemia, 5 milhões de jovens saíram das instituições de ensino. Isso custa anualmente 300 bi e a perda pode ser de mais ou menos 300 milhões e a perda pode ser ao longo dos próximos anos de 700 bilhões. Porque menos pessoas economicamente ativas, menor produtividade, menor crescimento do PIB. Então, a evasão escolar é um problema, a gente tem que achar uma solução educacional para isso. A segunda questão é que o projeto Garrafomar que está aí, que é o Fábrica de Startups, o Gênico Fábrica de Startups. Eu vi que ele está presente aí. Eu quero falar da instituição dele, porque é muito legal, um projeto de garrafas. Muito legal, fica à vontade. Ele tem que falar sobre isso. Então, na parte de tecnologia, saiu agora de manhã que a necessidade das pessoas terem cursos de tecnologia é muito importante, mas elas acabam não conseguindo ter um curso de tecnologia porque é caro, né? E tem uns projetos que tem o Marcos Macedo também, que está tocando, que é a ideia de você ensinar as pessoas a programarem, é uma ideia super sensacional. E tem um cara especial, que é o Joanderson, que é de Nova Iguaçu, que trabalha há mais de 15 anos numa instituição financeira, e ele começou como um cara de supermercado, fazendo abastecimento, e foi para o mercado de capitais, ou seja, ele mostrou que quem entra para o mercado de capitais tem um aumento de renda no final das questões, né? E você consegue ter acessibilidade. Então, se a gente conseguir resolver esses problemas, resumindo, né, de educação, tecnologia e empregabilidade com alto poder econômico, a gente tem um Brasil crescendo. E aí acho que aí o quarto pilar é cada vez mais democratizar a educação financeira. Esse assunto precisa estar nas escolas, precisa estar no dia a dia, não pode ser um tabu falar sobre isso. Ótimo. Tem um indiano, o Amartya Sen, que fala o seguinte: desenvolvimento como liberdade, né? E você falou aí das dificuldades financeiras como justamente um novo aprisionamento, que não é mais uma questão de raça só, é um aprisionamento geral, né? E não é mais um problema também pessoal, isso é um problema de desenvolvimento econômico, né? Hoje nós temos 7,4 milhões de jovens endividados. Então, você que está no Rio de Janeiro, imagine uma Rio de Janeiro totalmente endividado. Então, ou seja, né? Aí você vê o mercado trava porque não tem mais circularidade, e a circularidade
que é uma disciplina específica em economia, que é, né, teoria monetária, e a circularidade tem um papel fundamental na economia contemporânea, né? Então você vê que esses jovens estão, de certa forma, fora do mercado e estão endividados, ou seja, há um adiamento sobre, além de que eles resolvam a questão da renda, eles vão adiar um pouco mais por conta da questão do endividamento. Cara, eu tava lendo Né? o jornal hoje, só pegando uma carona, só para vocês, para quem tá aí, o número é super alarmante. A OCDE, ela fez um estudo agora mostrando que 45% dos jovens estão sem capacidade econômica e de crescimento. A gente só está perdendo para a África do Sul, que é 50%, 54%, está no Estadão de É. hoje. E uma coisa, você tem Chorão dizia o seguinte: o jovem no Brasil não é levado a sério. E isso tem revés econômico também, né? Além de social, porque imagine que a Europa está lá querendo que jovens apareçam. E nós temos jovens, nós desperdiçamos os jovens, né? Porque imagine que esse jovem é um futuro trabalhador, é um futuro pai de família, ou seja, ele tem uma vida econômica abissal a ser tratada, e isso, claro, com rebote para do ponto de vista econômico, incluindo mais pessoas e beneficiando até pessoas mais velhas. Então, quando o Chorão diz que o jovem no Brasil não é levado a sério, isso tem estatística que trata sobre isso, né? E a gente desperdiça e a gente já está saindo da condição demográfica de ser um país tão jovem, ou seja, nós estamos perdendo, em vias de perder, toda essa mão de obra, né? E toda essa condição social de ascensão desses jovens, a gente está perdendo porque a gente não consegue ter gestão. É muito legal seu comentário, assim, eu vou levar para um campo muito, muito pessoal. As pessoas da minha intimidade, vou contar um negócio aqui super pessoal. As pessoas da minha intimidade sabem que eu adoro música, eu só não sei cantar, eu canto tudo errado. Eu Sim, sou sim. um péssimo cantor, mas vou arrumar aí em breve uma live cantando com um grande amigo meu, Nego Josi, e estou desafiando o Mumuzinho para ir junto aí também. Marcos, prepara aí que vai ser engraçado. Porque eu adoro música, adoro musical, Sim, sim. e acho que a música ela tem algumas passagens muito boas. Eu me emociono muito quando eu escuto Elza Soares, Meu Guri, eu sou fã de Meu Guri, e tem uma música do Seu Jorge, que eu não sei, alguém me ajude aí, a música dele que ele gravou com a Ana Carolina, que ele fala muito sobre isso, né? O Brasil, acho que a gente tem uma falha em criar condições, assim, eu tenho 40 anos, mas eu vim de uma época que tinha Senac, curso de engenheiro mecânico, diversos cursos. Hoje, devido à falência econômica do Estado, a gente não tem cursos que consigam promover, sabe, que dá Sim, sim. continuidade ao processo. Uma das minhas propostas em termos de empreendedor, pessoa privada, é criar mecanismos de conseguir colocar as pessoas de fazer essa transição. Porque eu falo o seguinte, tá? Esse estudo é muito legal também. De cada 10 jovens que entram numa escola pública para fazer o seu segundo grau, só 4 vão terminar na faculdade. De cada 10 jovens que fazem uma escola privada, escola privada, 8 vão para uma faculdade. Então, esses 4 jovens, esses 6 jovens que acabam não indo para uma faculdade, eles não têm renda. Então, imagine, a cada 10 jovens, 6 ficam fora do sistema. 6 fora do sistema, eles acabam se dividindo para outras áreas, sabe? Então, uma questão, as pessoas ficam muito preocupadas em falar de economia, em falar de ação que vai subir, ação que vai cair, mas tem um ponto super importante que as pessoas não estão falando, que é o seguinte: como a gente cria um mercado construtivo para a gente mesmo? Porque é o famoso give to back, né? Por quê? Se mais pessoas estão trabalhando, mais renda, mais empreendedores. Esses caras aqui, até falei do meu Instagram mais cedo, cara, por que isso aqui não é uma matéria eletiva numa faculdade, numa escola pública? Minha proposta aqui, né? Sim. Pegar o livro Sprint e ensinar um jovem a fazer uma startup. Por quê? Porque isso vai aumentar a renda. Sim. Queria super convidar os meus amigos da Faria Lima Boy para falar o seguinte, cara, quanto mais jovens lá, mais startups para fazer IPO. Os donos de bancos de investimento que estiverem me ouvindo aí, faz o seguinte, ó, quanto mais jovens fizerem startups, mais conhecimento. Você falou da Índia, né? A Índia
tem uma coisa muito legal, que ele tem um celeiro de startups e ele manda para Sim. Harvard, para as principais faculdades, os medianos dos Estados Unidos. A Alemanha faz isso, Israel fez. Gente, Israel é um negócio muito pequeno, mas que é o maior berço tecnológico do mundo, né? Então, eles investiram em tecnologia. Aqui no Brasil, a E gente os não caras tem. não têm, e os caras não têm terra, E né? os caras não têm Imagine. terra. É absurdo isso, né? Então, assim, em outros locais, a gente teve, por exemplo, queria muito, se você é político, está aí do outro lado, cara, construir um mecanismo para desenvolver startups. Tem lá a fábrica de startups, mas também tem que se manter. Você tem que trazer ele aqui um dia, mas você tem que criar mecanismos, e é por isso que eu gosto muito da plataforma do Citaui, do jovem que é uma pessoa sem poder econômico, sem acesso educacional de primeiro nível, acessar um mecanismo que ele consiga se promover. Então, se você consegue fazer Sim, isso, você faz renda. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Quanto menos pessoas trabalhando, menos educação, vai ter menos IPOs. Então, assim, eu fico olhando, assim, eu queria muito convidar os banqueiros para falar sobre isso. Olha, quanto menos pessoas vocês deixarem fora do sistema, menos IPO, menos comissão. sim, sim. Será por que a gente não cria ali uma proposta, né, de, cara, vamos criar um celeiro tecnológico? Vou até mandar para o Luciano Huck, a gente está num grupo, ele deve estar escondido por aí, mas mandar para ele aqui para o seguinte, cara, por que a gente não cria um mecanismo de colocar pessoas para gerar essa renda, sabe? Isso é muito complicado. Mas na verdade, nós temos uma coisa, Jorge está falando que na época dele ele tinha técnicas comerciais, né? Eu também tive essa disciplina, Eu tinha o né? SPB, Orientação O Social. SPB, essa É, foi muito criticada, né? é, Essa foi muito, porque parecia que era uma formação de soldadinho e tal. Mas eu tenho também uma outra pessoa que tá participando aí, que é o Daniel Lira. Ele estava naquela foto que eu te mandei junto com o João Jorge do Lodum. Daniel, rapaz, é um líder, né? boa. E trabalha com empreendimentos negros. É um jovem, como você também, que está o Obrigado, tempo pô. todo lutando com Eu isso. adoro esse que vocês me chamam de jovem. Muito bom. Não, mas você tem essa lata aí de jovem, né? E as ideias, né? E as ideias de Pô, jovem, não é muito só bom. a face, né? Eu sei, Eu brincando. tive a oportunidade de conversar com o Daniel na terça-feira. Daniel tem ideias incríveis, bicho. É um cara que eu acho que é bom que você também conheça. É um Legal. cara que está o tempo todo vivendo ali no Lodum, ali próximo do Pelourinho, onde tem vamos dizer assim, onde tem uma efervescência negra, uma efervescência social, né? E claro, nós temos problemas sérios do ponto de vista econômico, até do ponto de vista regional, como você falou há pouco, porque o capital ele não circula tão socialmente assim, né? Ele fica sempre, né, geralmente centralizado no eixo sul e sudeste. Apesar de nós aqui sermos o berço da economia brasileira, mas isso faz parte do pretérito, não é mais. Né? Ah, sim. Uma das questões chaves que tem sido desenvolvido muito, e eu acho que é a sua área e você desenvolve bem, Giovanni, é essa ideia dos empreendimentos, porque essa ideia de empreender, e aí há inúmeras iniciativas, né, nesse sentido, e já há alguns movimentos também nesse propósito, porque essa ideia de empreender, ela rompe todas as barreiras que existem, né? E aquela ideia de que nós discutimos mais em off sobre a questão do black money, sobre a possibilidade desse dinheiro circular justamente nesse ambiente para que esse ambiente se fortaleça, é a grande possibilidade de não É, depender do sistema, né? muito legal. Assim, eu quero pegar dois pontos, que foi um tema que eu falei ontem ainda com um amigo meu, Joviano. Abraço, Joviano. Renato Carvalho, gente boníssima, Fundo Baobá. Um beijo pro Fundo Baobá, que está aí, o fundo que eu faço Acabou parte de do fundo de entrar aí. investimentos. Selma, um beijo para você, quem tiver do Baobá. Giovanni Harvey deve estar para aí, querido, adoro ele. Um beijo para vocês. Felipe, abração. Cara, é um ponto interessante que eu gosto de pensar, assim, muito provocante, é o seguinte, a gente tem um modelo, enquanto a gente não falar de startups, de promoção, de desenvolvimento, de aceleração, tem um ponto interessantíssimo que é o seguinte,
Uma pessoa física, ela fica contribuindo em média 35 anos com 12% do seu salário para converter isso na aposentadoria e ganhar no máximo um salário mínimo dos 65 até os 73 ou 80 ou 90 anos. E aí as pessoas acreditam que essa é a fórmula da sua aposentadoria. Mas, cara, tem um passo antecedente que é muito o que o Fundo Baobá se promove a fazer, que é achar negócios, que é achar empresas como o Cital e também como a Adriana Barbosa do Feira Preta, que é muito legal, um beijo, Adriana, que é o seguinte: quando eu crio uma startup, eu faço uma coisa que as pessoas acabam não tendo tão nítido, que eu queria muito promover aqui. Quanto você precisa para ter uma aposentadoria de 5 mil reais? Né? Então, para você que está aí ouvindo, a conta é o seguinte: 1.800.000 sem inflação. Preste atenção. 5 mil vezes 12 dá 60, 10 anos 600, 20 anos 1.200, 30 anos 1.800.000. 1.800.000 sem inflação, tá? É o valor que uma pessoa precisa ter para ter uma renda mínima de 5 mil reais durante 30 anos. Então, se ele parar de trabalhar aos 50, ele vai ficar até os 80 com essa renda. Lógico que você tem que incorporar esse cálculo, o fator inflacionário, porque ele destrói o poder de compra. Então, acho que a gente tem que falar que todo mundo, você olha nos Estados Unidos que tem um processo, né? Você faz uma boa faculdade, você trabalha numa boa empresa, você aprende métricas e depois você vai vender esse negócio. E aí os americanos, eles têm lá o American Dream, não só os americanos, como Israel, como a Alemanha, como agora Singapura, que é o novo berço tecnológico. Porque nesse modelo, esse jovem, ele gera valor, capta mais pessoas, gera mais renda, é menos um peso para o Estado e ele consegue fazer uma renda como para ele, como você disse assim, de maneira muito brilhante, circular. Então, essa proposta é muito boa, né, de você ensinar a pessoa a empreender. Por exemplo, com o Sprint, tem aqui o livro desse cara. Cara, o Maurício é um cara interessante de falar, que é Os Incansáveis. Maurício, um abraço para você. Né? Que ele fala uma coisa muito legal, né? O título dele é o seguinte, ó: Como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporação e criam oportunidade de transformação. Eu acho esse livro bacana de ler, porque ele é leve e ele te dá muito uma visão de, cara, de empreender com tecnologia. E aí as pessoas pensam que tecnologia... E é a história dos startups, né? Muito boa. Assim. Os caras da garagem, né? Os caras da garagem. E é uma coisa muito boa pelo seguinte: todo mundo que está aí, agora eu participei de uma feira da FIAP, né? E a FIAP fez o seguinte: quando eu vou numa feira de tecnologia, sempre a estratégia é a mesma. Um marketplace ou uma fintech. Cara, a FIAP fez o trabalho com as 20 organizações para o futuro pensadas pela ONU, tá? Cara, incrível, você não tinha muito isso. Então, você tem problema hidráulico, você tem problema de eólica, você tem problema de ferrovia. Então, acho que as soluções não tem que ser mais do mesmo, sabe? Vamos fazer um marketplace. Não, vamos fazer um projeto que consiga trabalhar com o que realmente vai transformar o país. Isso é muito legal, assim. Acho que essa dedicação é o que vai fazer muito a pena, sabe? Achar negócios sociais que trabalhem com as carências, com as fraquezas. Então, você tem muita startup que está aí no sertão que pode achar oportunidade de levar a educação para ela. Isso está muito aqui, ó. Esse livro ele fala muito sobre isso. O Fim da Pobreza. Eu adoro esse livro, tá? Aqui no Nordeste, aqui na Bahia especificamente, existe uma experiência muito bacana, que é a experiência do Sisal. Maravilhosa. Né? Na região extremamente seca, né? Uma região que tudo que é verde, o gado fica de olho, assim, porque não tem verde, né? É muito seca. Tá? Na verdade, a Bahia ela tem 75% de área semiárida. Então, é uma Bahia do tamanho da França, mas ela tem sérios problemas de gestão. E, claro, a questão das centralidades fazem com que haja oportunidades muito centrais. Então, Salvador é como uma cabeça de um etíope, né? A Bahia é meio parecido com isso, à medida que tem um cabeção, tudo centralizado em Salvador, e sobrecarrega, claro, essa cidade, e 5 cidades mais que dividem um pouco essa responsabilidade, né? Então, isso faz com que haja também uma dificuldade que a oportunidade seja democratizada e que também o recurso chegue lá na ponta, né? Sim. Claro, existem experiências de muitas ONGs, em Feira de Santana existe uma experiência
muito bacana chamada Movimento de Organização Comunitária. Eu fui estagiário dessa ONG, que é muito mais conhecida na Alemanha do que em Feira de Santana e até na Bahia. É uma ONG que, se você quiser depois o contato, você pode Manda para ter. mim, que a gente bate um papo, tem Eu que te ver o trabalho mando. digital. É uma ONG que tem uma experiência larga, desde a década de 70, 50 anos de experiência em convívio com essa realidade a qual eu falei, e já desenvolvendo ferramentas para poder lidar com isso, né? Então, o sisal, que foi importado do México, virou uma alternativa na região de Valente, que hoje exporta tapete, exporta uma série de produtos variados nessa, né? E existe também algumas experiências nessa parte tecnológica também, principalmente centralizada aqui na região de Salvador. Mas ainda requer ainda, Giovanni, todo o movimento de que a economia rode, né? Porque o grande problema não é só as soluções, é também essa restrição que a economia aconteça, né? A economia ficar extremamente restrita, né? Isso é um problema. Acho que boas soluções vão começar a surgir com a aceleração da economia, a volta das aulas presenciais eu torci bastante. A gente teve uma enxurrada de EAD que acabou distanciando o aluno, tirando a atratividade, criando muita evasão escolar. O Brasil, as pessoas precisam lembrar, 68 milhões de pessoas foram atrás de R$ 600. Existe um distanciamento social e econômico do país muito grande. E a gente precisa lembrar que a educação é o que vai acelerar isso de certa maneira. Então, sem educação não dá. Então, eu queria muito dizer que foi uma medida muito boa. O EAD acabou distanciando, a gente tem que trazer esse aluno novamente e reconstruir esse motor de crescimento educacional para que ele possa gerar renda e mais empreendedores surjam com mais camisas. Assim, você volta a dizer, essa aqui é uma camisa que chegou agora, essa camisa de um empreendedor senegalês que eu comprei aqui perto da minha casa, que eu fiz questão de usar para promover os pequenos negócios, porque assim, as grandes empresas elas conseguem ter uma linha de crédito usando mercado de capitais, isso não está acessível para todos. O Brasil tem 10 milhões de MEI, de micro pequenos empreendedores, e eles não sabem como tracionar o negócio, sabe? Como dar escalabilidade. Eles não nasceram, né, lendo Sprint ou os incansáveis, e então é importante a gente ter esse direcionamento para a economia circular. Quanto mais, eu sempre falo assim, quanto mais conhecimento, mais possibilidades. Quanto menos conhecimento, menos possibilidades. Acho que a chave para essas questões de finanças, ela antecede, porque aqui vai um pensamento super importante. Uma família que está no interior do país, que tem um filho homem, e o pai está cansado, eles precisam gerar renda, o pai acaba incentivando essa pessoa para trabalhar com ele na fazenda. Ele acaba deixando de estudar e ele acaba deixando de gerar renda. Então, isso causa um problema lá na frente, porque essa pessoa não vai ter um aumento de renda. Então, esse aumento de renda é importante para fazer a economia circular. Você vê que aqui no Rio de Janeiro tem um supermercado chamado Guanabara, e anualmente, o Guanabara, a gente tem vídeos homéricos de briga, de entrada. Cara, esse ano foi assustador, não tinha ninguém. Ou seja, as pessoas têm essa incapacidade econômica de consumir. Então, não adianta você fazer. Então, você tem que criar mecanismos para que as pessoas possam se desenvolver. E o desafio, sabe qual é? É que a educação, o crescimento, ele demora em média 12 anos, né? Você faz 4, você faz 8 mais 4 de formação dá 12. Então, cada ano que essa máquina não gira, vai para 13, 14 anos para o Brasil ter um crescimento. Mas é algo bom, algo que a gente tem que se debruçar bastante. O Jorge está aí também para a gente fazer essas resenhas. O Jorge está soltando aí os pensamentos dele, né? Que as instituições volte-se para isso, né? Com certeza. Uma coisa importante das startups e dessa coisa das próprias redes sociais, inclusive o Luciano Huck tem feito isso, é mostrar a potencialidade que a pessoa pode sair de qualquer lugar, né? Claro, isso não pode se tornar a alternativa, mas é uma possibilidade, né? Ele tem mostrado que é possível que as pessoas estão criando, porque, na verdade, se há uma questão importante em meio a essas dificuldades por quais passamos, é justamente essa máquina de inventar alternativas, né?
não para. Essa é uma máquina que não para. E eu Acho que creio tem muitos sim, problemas para ser selecionados, né? sim, sim. Com certeza. Mas, claro, a gente precisa voltar a se desenvolver, né? E nós estamos em meio a uma condição em que nós temos aí 4 anos que certamente vão estar comprometidos com essa nova gestão, né? A qual a gente não sabe qual vai ser, né? É, mas acho que trazendo as crianças, os alunos para a escola, eles conseguindo fazer o Enem, saindo do Enem, buscando ali a oportunidade nas faculdades, nível superior, a gente vai ter um bom crescimento. Ó, tem uma pessoa super especial aí, uma tal de Maria Torres. Maria, Maria Tereza acabou de Maria entrar Torres é aí. ótima, muito professora da FGV, trabalha em tecnologia, estava na Irlanda outro dia, maravilhosa. Ó, para conseguir passar minha mensagem tudo aqui, o que eu não te contei aí que você não me perguntou? Eu queria que você falasse mais sobre essas experiências que você alia o mercado financeiro e também essas experiências que têm esse viés social, né? Você falou muito sobre isso, mas você está em duas vertentes totalmente diferentes, né? Que eu acho que é importante que você está lá no topo, sentindo todo esse fervor do mercado, essa turbulência, né? E por outro tem esse viés social que não deixa de também ter essa perspectiva de desenvolvimento. Eu acho que é trabalhar mais com esses parceiros que você falou aí e trazer referências práticas né, desses parceiros que você tanto falou aí, que certamente tem coisas boas para nos deixar aqui, né, sobre... Acho assim, acho que o maior desafio, a Maria Torres concorda com isso, o Brasil tem 10 milhões de MEI, o MEI ele tem uma renda limitada anual de R$ 81 mil. Sim, E 81 mil reais é o que ele vai conseguir máximo de linhas de receita de crédito. Acho que o mais difícil para o empreendedor hoje em dia é conseguir linhas de crédito e espaços para entregar os seus produtos. Então, Feira sim, Preta é uma coisa muito legal, né? Muito, muito bacana ali o Feira Preta, porque ele dá acessibilidade, ele tem um marketplace, ele promove, parabéns para Adriana Barbosa. Depois você tem que ter empréstimos, você precisa de renda para fazer os negócios. Eu gosto muito do Cital, porque se você tem um negócio de impacto social, procure esse nomezinho que eu botei aqui, ó, Cital, S-T-A-I. sim, eu vi Eles aí. criaram uma plataforma de empréstimo coletivo que eu acho sensacional para você promover. Se você vai mostra de cada 10 empresas que abrem no final de 5 anos, só vão existir de 2 a 4. Por quê? Porque elas perderam renda, capacidade econômica de vender. Então, acho Sim, que no final, assim, é isso. Sobre a minha questão do mercado de capitais, eu sempre falo, né? Talvez eu tenha um olhar mais atento que a média dos meus pares, e junto com os amigos que eu tenho, Joanderson, Marcos, todo o meu time aqui, todas as pessoas, porque eu sei que o Brasil não se resume a Faria Lima, sabe? Andar de calça caque, sim, blusa azul. claro. Eu sempre falo que se você tiver os mesmos atores, os mesmos palcos, isso vai ser difícil. É importante você ser diverso, é importante você ter outras linhas de pensamento, sabe? O mercado financeiro, ele traduz ali uma pequena parcela da população, mas uma grande parcela da população não sabe nem o que é isso, não sabe como funciona. Então você tem que democratizar o acesso, quebrar as paredes, os muros, criar pontes de conexão, canais de conexões. Eu acho que eu chamaria de PIX do conhecimento, sabe? Uma transferência rápida ali. Sim. É, Boa esse e conceito. e, cara, combater muito a obesidade intelectual, né? Eu sempre gosto de falar, o que é obesidade intelectual? É o que sabe muito e entrega pouco, não compartilha, sabe? Sim, Acho que todo mundo tem uma parte do mercado financeiro tem uma obesidade intelectual. Tem pessoas incríveis que fazem coisas incríveis, como a Fernando Baobá, que é uma área dedicada para isso, sabe? Então, eu consigo ser esse termômetro de capturar, e quando as pessoas falam alguma sim. coisa, eu sempre falo, olha, não é bem assim, você está olhando um mundo particular seu. A grande maioria tem uma outra realidade. Então, acho que a gente tem que fazer algumas atitudes, como promover pequenos negócios, falar de inovação, levar esse conteúdo para outras pessoas, se cercar de pessoas melhores e mais inteligentes do que a gente. Acho que esse é o grande ponto aqui que eu queria passar. Mas o legal é que não é uma coisa que vai terminar amanhã, né? Vai ficar aí uns Não. 40, 50, mesmo a eternidade. Mas acho que a gente tem que plantar uma pequena semente, e esses frutos que estão aqui, que vão ouvir isso, vão fazer o trabalho do pássaro, né? Pegar ele pelo biquinho e ir levando e deixando Voltar lá cair. no terreno fértil, né? É isso, é isso.
na verdade, Giovanni, recentemente eu estive conversando com um francês que trouxe os filhos da França para ser educado no Brasil. E ele disse que os preconceituosos dizem, como é que você vai trazer os filhos da França para educar no Brasil? Então ele falou assim, ó, lá na França, se o cara for um engenheiro frustrado, ele é um engenheiro frustrado. Aqui no Brasil, não é assim, o cara inventa outra coisa, né? É, Então, essa massa criativa é uma massa a qual está acontecendo. Agora, nesse momento, os bairros estão fechados com essa massa, né? É o sim. pastel, é a mercearia, é a banca de revista, é a loja de roupa, enfim, eles estão, porque na verdade os empreendimentos também cumprem papéis sociais importantes para os bairros, para a localidade, né? Sim, muito. Você deixa de viajar ou se deslocar, e isso cria uma economia local muito importante. Então, isso está acontecendo e eu acho que um caminho sem volta. Por Não, mais que haja oportunidade de emprego, já está claro, já há uma mentalidade nessa perspectiva de empreender e gerar resultado para aquela localidade e já há compromisso também com a localidade, que eu acho que é uma coisa que tem uma relevância social importantíssima, né? O que nós precisamos agora, só e somente só, é que a galera consiga que a economia rode, que a economia volte a funcionar e seja democratizada. É isso? é isso. Esse cara fala justamente sobre isso aqui, Jeff Sessions. Livro antigo, 2005, eu iniciei o nosso encontro e quero encerrar falando sobre o que ele fala aqui. Capítulo 3, assim. A ideia é tecnologia com acessibilidade. Acho que é aí que está a grande combustão, né? Tecnologia com democratização de acesso Exato. e um investimento contínuo, ou portas abertas continuamente para que as pessoas tenham acesso à educação e uma educação diferenciada. Assim, desculpa, vou ser super indelicada Crítica, aqui. né? Não adianta você chegar a uma faculdade, criar um curso online com a visão dos anos 70 e 80, né? Como esse Exato. livro aqui fala, né? Aquele jeito que você tinha de pegar um negócio e começar chato pra caramba, cara, mudou. Em 5 dias você cria um negócio, né? Então, para quem tá aí, é o Clubhouse, né? Um negócio, pô, de áudio, cara, captou bilhões, sabe? Pegou várias pessoas. Então, não Sim. adianta você, que é instituição de ensino, dar um ensino arcaico, né? Isso me incomoda profundamente. Acaba que as pessoas que têm pouco poder aquisitivo compram a primeira proposta educacional que tem, compram alguma coisa muito defasada que não coloca ele no mercado competitivo. O mercado atualmente é muito competitivo. Sim. Então, acho que no final de tudo, a gente sempre bota a culpa em alguém, mas a gente tem que olhar também para instituições de ensino. Vamos aprender coisas novas, coisas ricas. Não adianta você estar me ensinando um conceito que ninguém usa mais, sabe? Sim. Aí é enganação, sabe? Eu tô te pegando o seu dinheiro e te entregando muito pouco e eu não torno você competitivo para o mercado de trabalho. Vou repetir, competitivo para o mercado de trabalho. Então, hoje eu gosto muito de olhar cursos rápidos, cursos livres, com bons professores, pessoas que tiveram uma boa história no mercado, que sabem fazer. Esse modelo de curso que a pessoa se esconde atrás do mestrado, doutorado, com um livro que ninguém usa mais, porque eu sou o cara que fez. Cara, o mundo é muito mais rápido, né? A Sim. educação não vai ser mais de 5, 10 anos, vai ser de 12, 18 meses. A gente não tem tempo, né? E aí, só para finalizar, tem a Lei de Moore, né? A Lei de Moore é muito legal, é uma lei que surgiu nos anos 80, quem faz tecnologia gosta muito, que é o seguinte: a cada 18 meses surge uma inovação tecnológica. A cada 18 meses surge uma inovação tecnológica. Então, como é que você pode ficar 4 anos estudando uma coisa que é obsoleta, né? Então, nesse é o mercado, assim, né? Eu vou ficar 4 anos estudando uma coisa que quando eu saio da faculdade não funciona mais. Eu quero um curso É. rápido, livre, com pessoas que fizeram na massa de maneira muito proativa, rápida, bem estruturada, com ideias jovens, com coisa que está na atualidade. Se a inovação tecnológica muda a cada 18 meses, por que eu tenho que fazer um curso de 4 anos e sair de lá Um ano e meio, defasado? né? E eu saí de lá defasado. Então, eu peguei o meu dinheiro, investi, e quando eu saio de lá, eu sou defasado. Aí eu penso, mas eu não investi? Então, esse Sim. ponto é importante. Fui meio ácido Ó, aí, tem um professor, ele já não está mais entre a gente, mas professor do mestrado, professor, ele dizia o seguinte: as instituições são do século XIX,
os professores são do século XX e os alunos são do século XXI. Então, há uma defasagem temporal aí grande. Muito grande, muito grande. Um beijo para minha esposa, Johnny, que tem por Professor aí. Edivaldo Boaventura, um grande... Foi idealizador das faculdades estaduais aqui da Bahia. Muito legal. Então, eu agradeço muito aí. Acho que queria que você deixasse aí mais uma das suas pérolas aí, muitas referências. Tá? Eu acho que essa dinâmica sua de pensar está muito na sua fala. E é muito legal ver que é pulsante, né? Porque acredita que é possível mudar, né? Não está morno, né? Eu acho que isso é bacana, deixasse aí um recado aí que a gente pudesse depois repetir um pouco dessa oportunidade, porque foi muito rica, né? Um cara tão jovem, tão rico, tão dinâmico, que está aí Muito, muito. correndo. E uma coisa bacana você trabalha justamente com a ideia de isso que você falou, sem obesidade. Então você é magrinho, sem barriga, né? Porque a economia Maravilhoso. roda, a informação se dissipa, né? Sem medo de ser feliz, né? É isso, acho que você falou uma coisa legal, assim, eu sou cercado de pessoas muito brilhantes, minha esposa que está aí, a Dione, é uma pessoa que me ensina muito, eu acho que eu acho que eu seria, Parabéns, Dione. ela, parabéns a ela, assim, ela, nossa, ela me ensina muito, assim, às vezes, por ser uma mente bastante acelerada, eu penso em algumas coisas meio toscas, assim, aí eu falo para ela, falo, não, não é assim, ela fala, é, verdade, não é assim. Acho que tem pessoas muito boas que são meu contraponto, que é o Marcos Macedo, o João Anderson, que sempre me ensinam coisas que eu não sei. O projeto Garrafa Mar também. Acho que eu sou cercado de pessoas muito inteligentes que eu fico ouvindo eles falarem assim. Então, acho que se eu fosse dar uma mensagem que eu nunca dei, eu sempre falo de uma outra questão, eu ia falar que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, conviva com pessoas boas, mais inteligentes, com boas ideias. Acho que a minha maior riqueza são esses livros, são as ideias que eu consigo tirar dos livros e é que eu consigo conversar com pessoas mais inteligentes, assim. Então, acho que se eu fosse dar um conselho, tente achar 5 pessoas, ou 5 livros, ou 5 podcasts, ou 5 audiobooks. Se você não gosta de ler, agora é ótimo. Você tem podcast, você tem audiobook. O Acho, resumo. eu acho que a minha mensagem positiva é invista em empreendedores locais, consuma coisas diferentes, tente ler coisas que você não entende tanto para você aprender. É muito legal quando eu tenho essa oportunidade. Eu sou cercado de pessoas muito boas, muito mais inteligentes, que me ensinam muito coisas que eu não sei, assim. Então, acho que tudo que eu falo é muito construído para essas conversas das pessoas, assim. E às vezes você precisa, no final, o seu ponto de vista não é o que está certo, sabe? Você tem um ponto de vista, e minha esposa me ensina muito sobre isso. E você tem outro, e tá tudo bem. Ela fala dessa maneira assim, tá tudo bem. Então não é porque eu penso diferente de você que eu sou ruim ou melhor do que você. Eu só penso diferente, sabe? Mas eu acho que o que a gente tem que ter no final pensamos diferentes, mas temos uma convergência numa ideia, num propósito, que é democratizar o acesso, que é levar a educação, que é construir tecnologia, que é ensinar o que as pessoas não sabem, sabe? Tem muita gente que não sabe e a gente tem que ter paciência, assim. Acho que isso é o mais bacana. Se deixar eu falo pra É a caramba, isso é melhor mais bacana. dádiva, né? Assim. Acho que é uma dádiva viver, sabe? A gente Nossa, eu tô meio filosófico no final, mas vamos lá. Cara, acho que a gente não Não, pode ficar à agradece. vontade, é domingo. É domingo, né? Isso sempre pegou no domingo. Normalmente eu faço. É muito legal, assim. Cara, acho que a gente não agradece, assim. Minha esposa... Sim, Eu sou um ser com muitos defeitos. Um defeito que eu tenho é que eu preciso aprender a comemorar. Eu não comemoro tanto, sabe? sim. Sim. E minha esposa sempre fala sobre isso, sobre comemorar, assim. Então, acho que a gente tem que comemorar essa dádiva de viver com pessoas mais inteligentes, mais capazes, sabe? A gente não comemora muito a vida, sabe? A gente fica muito no automático. Marcos Macedo, que deve estar aí, ele fala muito sobre isso também, assim, desligar um pouco. Minha esposa fala sobre isso. Cara, é mega difícil desligar, viu? Mas acho que a gente tem que celebrar a vida em alguns momentos, assim, fazer coisas bobas, sabe? Ser criança, ter um buzz, assim, ter 40 anos e curtir um buzz. Acho que Sim, claro. isso é Eu legal. também tenho meu Star Wars aqui. Tá? Muito bom. Mas, cara, minha mensagem é essa, assim, se cerque de pessoas mais inteligentes,
com outras ideias, ou que às vezes que não sejam tão inteligentes, mas tenha a liberdade de pensar diferente, mas tenha uma convergência, tenha um propósito no que você está buscando. Acho que isso é legal. E tente consumir coisas diferentes do que você conhece. Se você se É. especializar muito, você não consegue ver diferente. E uma mensagem para as instituições de ensino, né? Por favor, não sejam obsoletas com o seu conteúdo, tragam coisas mais legais. Era isso a minha Como mensagem. o Jorge, né? Como o Jorge fez Jorgão, referência, né? Jorgão, E também, se você é homem, procura mulher como Ione. E se você é Dione, é mulher, Dione, procure é um Dione. homem como Ione, né? Eu Muito tenho a bom. minha Ione, que é Natália Ferreira, que é criadora desse trabalho aqui, que é o Oráculo das Virtudes, que é justamente isso que você falou, sobre a ideia de que a gente possa trabalhar virtudes, né? Nada Legal. melhor também de a gente se cercar de pessoas que tenham afeto e que a gente Afeto. possa Afeto. Isso é muito bom. Afeto. e que a Essa é uma coisa muito gente boa. e que a gente possa ser, porque certamente quando você está com o Ione, esses parceiros, você é o Gilvan sem, extremamente à vontade, né? Que Ah, pode gaguejar, que pode errar. Isso é uma dádiva, né? Ter um ambiente que te traga essa possibilidade de relaxar também, né? acho que você conseguiu isso, assim. Acho que quem acompanhou essa live viu um Gilvan sem ser Faria Lima Boy, super despido, com Bacana, intimidade um pouco. Acho que isso que é legal, assim. muito Às bom. vezes nós não somos super-homens, sabe? Assim, eu sempre falo sobre isso. É, As pessoas exigem que a gente seja super-homem, que a gente não sofra. Eu sou um cara super emotivo. Nossa, minha esposa fala que tem um coração grande, assim. Então, assim, acho que as pessoas são seres humanos. Você vai falhar. Eu falei sobre Simone é. Biles, assim. Acho que isso que é legal, assim, sabe? Você não precisa ser o esperto Agora, o tempo todo. ó, os últimos, o último filme do Super-Homem, ele revelou que ele não é tão super-homem como a gente criou, né? É Porque ele verdade. tem Muito bom. deficiências e tal, né? Todos Muito os bom. heróis, o Homem-Aranha também passa por dificuldade, até para pegar o ônibus, né? Então, na Muito bom. verdade, eu acho que esse é um mundo onde não tem super-homem, né? E tem É, pessoas que se juntam a outras com um propósito, o tempo isso. todo está brigando, né? Tá se reforçando através dessa rede, né? Porque ainda que haja uma rede social, há também uma rede pessoal, né? Sim. É. Porque, por exemplo, Dona Dione é quem segura a peteca e você também a dela, né? As meninas também As minhas que são pedem essas. para as meninas pedem para pai, relaxa, né? E é normal, assim. Não, E engraçado que as pessoas não sabem que eu sou um brincalhão, mas ó, vou te convidar, eu vou fechar essa live. Eu sempre tenho umas ideias muito abstratas, vamos colocar assim. Então, vou fazer uma live com o Nego Josi. Tô convidando o Mumuzinho também, vamos ver se ele não vai faltar. Joviano também tá, Luiz Carmine, vai ser uma live muito legal. Eu vou cantar, eu espero acertar as músicas, não sei se vai dar, mas vou pronto, tentar. convida Vou aí que te eu tô convidar, você lá vai rir um para bocado. ouvir. Valeu, fico no aguardo. Um Cristian, abraço. obrigado por essa oportunidade de ter esse Gilvan dentro de casa, né? Dentro de casa, é isso. Certamente Dona Dione está aí pertinho, logo depois vai ter um abraço. E obrigado por também você revelar essa sensibilidade, que é uma sensibilidade humana, né? Uma É, sensibilidade que está longe de ser egoísta, né? Uma sensibilidade daquele egoísmo às avessas, à é medida que isso. pensa nos outros, né? E que certamente essa é a ideia. E eu fico extremamente grato. E uma das cartas do oráculo é justamente essa daqui, ó, gratidão. Gratidão. Depois me manda que eu vou postar no meu stories os livros da sua esposa. Acho bacana, eu promovo aqui. Sim. Vai ser incrível. A minha esposa tem um albergue no Caminho de Santiago, lá na Espanha. Irado. E ela tem uma experiência, e tudo que ela colocou nas 27 cartas são justamente essa experiência do autoconhecimento, que eu sei também que você pratica pelo Dalai aí que está aí atrás, tal. Então é uma experiência riquíssima. Depois você me manda seu endereço que eu vou te mandar um oráculo disso para vocês trabalharem aí. Super gentil. Obrigado. Vou te Obrigado. mandar, porque é muito bacana. Você acorda, tira uma carta e a carta revela justamente o que você vai focar naquele dia. E geralmente, bicho, porque o oráculo é um exercício milenar, né?
Não sabia. Geralmente, os deuses quando tinham dúvidas chamavam o oráculo. Eu devo fazer a guerra ou não devo fazer a guerra? Qual atitude eu devo tomar? E aí o oráculo revelava, faça isso. Então, o oráculo das virtudes trabalha justamente essa ideia de que você trabalhe em virtudes diariamente. Muito bom. É um Trabalhar virtudes, né? exercício, é, é um Ótimo. exercício Vou te muito bom. mandar. Manda para mim o print do livro que eu quero postar no meu stories. Sim, eu vou te mandar. Aí você me manda o endereço que eu vou te mandar para que você trabalhe aí com o Dione e as meninas. Pode deixar. Valeu? Obrigado. Bichão, Gratidão. muito obrigado Gratidão. mesmo. Muito Imagina, eu que obrigado agradeço. mesmo por essa gentileza sua, por Isso. essa tranquilidade com que você, como você diz e pratica, né? Pratica justamente essa ideia de que a informação não pode parar, né? Ela não tem freio, não tem ponto de ônibus, ela tem que circular e é isso que você está fazendo. Então eu agradeço a Jorge que está nos ouvindo aí, Jorjão, que é uma querido. figuraça também, que tem o mesmo propósito, um coraçãozão, né? É meu irmão também. Muito obrigado, bichão. Bom Obrigado domingo aí você. com Primeira Dona. de muitas. A gente volta. Sim, sim, a gente vai continuar conversando. Vamos Muito embora. Um obrigado e abraço obrigado a grande. todos aí pelo carinho, pelo Verdade. respeito a nós, né? Grato. Obrigado. Um abraço.